A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, eu sou Veridiana Costa e estamos aqui para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida, agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura, que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Lembrando que estamos no livro de Mateus, né, o Evangelho segundo Mateus, né, nós já começamos o Novo Testamento e estamos lendo sobre Jesus Cristo, que maravilha, né? E aqui no canal, todo dia um vídeo novo, você pode se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações, curta, compartilhe, comente, é sempre bom interagir com o canal. Espero que esteja gostando da palavra do Senhor, né? Espero que esteja gostando do canal e que as palavras realmente estejam entrando em seus corações, realmente esteja fazendo diferença em sua vida, né? Porque aqui é pura e simplesmente a palavra do Senhor, né? Aqui eu não prego placa de igreja, não prego religião, não prego nada além da palavra do Senhor. A gente vai de encontro ao que realmente está escrito na Bíblia. Lembra que eu falo muito sobre aflições, tentações, né? O mundo oferece sempre muitas coisas para nós, né? Muitas delícias. Delícias, sim. Esse é o termo usado na Bíblia, né? Que o mundo nos oferece delícias. Por que delícias? Porque são prazeres momentâneos, né? São prazeres para exatamente nos iludir, para nos tirar da presença do Senhor. E quem melhor para falar sobre essas delícias, né, sobre essas tentações, do que o próprio Jesus Cristo. E é o que a gente vai ver hoje aqui, no capítulo 4 de Mateus, a tentação de Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E olha só, Jesus Cristo foi conduzido pelo Espírito Santo, ou seja, foi o próprio Deus que levou Jesus Cristo para ser tentado. Lembre-se que Deus nos prova, né? E ele também provou a Jesus Cristo, né? Ele permitiu, ele mesmo levou Jesus Cristo para ser tentado, para provar a Jesus Cristo, para que realmente Jesus Cristo se mostrasse ali fiel ao Senhor, né? E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se ele, o tentador, disse: Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Olha a tentação vindo aí. Lembre-se que o demônio, ele conhece a palavra do Senhor. Ele era um arcanjo, né? Lúcifer era um arcanjo, ele era um anjo de luz, ele era o braço direito de Deus. Então ele conhece toda a palavra do Senhor. Ele conhece a palavra do Senhor muito mais do que a maioria de nós, pelo menos muito mais do que eu, muitíssimo mais. Ele conhece a Bíblia de capa a capa. Então, se fosse para um debate, por exemplo, perderíamos feio, porque ele conhece tudo. Então, o que acontece? Quando ele quer nos tentar, ele usa a própria palavra de Deus para fazer isso. E olha o que ele diz, né, no versículo 3. E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és filho de Deus. Primeiro ele coloca a dúvida, né? Ele quer colocar a dúvida no coração de Jesus Cristo, porque lembre-se que aqui Jesus Cristo, ele não é o Jesus Cristo santo, ele não é o Jesus Cristo espiritual, aqui ele é o Jesus Cristo homem, né? O Jesus Cristo ser humano. Então, o que ele faz? Ele quer plantar a dúvida dentro
do coração de Jesus Cristo. Você realmente é filho de Deus? A primeira coisa que ele faz é tentar plantar a dúvida. E o demônio ele faz isso dentro de nós. Você realmente é filho de Deus? Ele quer colocar essa dúvida dentro da gente. E não permita que isso aconteça contigo, viu? Porque ele vai vir de todos os lados querendo plantar essa dúvida dentro de ti. Mas não se esqueça, Deus te ama. Deus te ama muito. E ele já pagou um alto preço por ti. E ele quer que você esteja ao lado dele na eternidade. E depois ele diz ainda, né? Manda que estas pedras se tornem em pães. A tentação. Jesus Cristo estava com fome, porque estava em jejum há 40 dias e 40 noites. Imagine só, nós mesmos não conseguiríamos fazer esse jejum, né? E jejum de 40 dias e 40 noites era jejum completo, né? De pão e água, né? Era jejum de sólido e de líquido também. A gente fica um dia inteiro sem se alimentar, no dia seguinte as pernas estão bambeando. E Jesus Cristo, então, imagina só, depois de 40 dias e 40 noites, ele estava com fome, sim, muita fome. Então ali, mais uma coisa, tá vendo? O demônio, ele usa do que te afeta mais para te tentar. E ele usou a fome de Jesus Cristo contra ele, dizendo, né, se tu és filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pão, né? Porque se Jesus Cristo quisesse, ele realmente poderia fazer isso. Não fez por quê? Porque aqui era uma tentação do demônio, né? Ele tinha que passar por isso. Ele tinha que enfrentar essa tentação. Então, Jesus Cristo respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí no versículo 5, então o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és filho de Deus, aí ó, mais uma vez querendo colocar a dúvida em seu coração de que se realmente é filho de Deus. Se tu és filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito, lembre-se, o demônio conhece a Bíblia de capa a capa. Está escrito que aos seus anjos dará ordens ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Mas Jesus Cristo, sendo filho de Deus, ele melhor do que ninguém conhece a palavra do Senhor, então ele responde, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Preste bem atenção. Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, ele teria todo o poder para fazer essas coisas que seriam simples. Ele não fez por quê? Porque se ele fizesse, ele estaria dando ponto ao demônio, né? Ele estaria dando atenção ao demônio, seria tentando a Deus, exatamente. E ele está mostrando aqui que não faz. Por quê? Porque ele segue somente a Deus, somente as ordens de Deus e não sucumbe a nenhuma tentação, não sucumbe a nenhuma dúvida, né? Ele não se deixa levar a qualquer dúvida, a qualquer tentação, a qualquer coisa do tipo. E a gente continua no versículo 8. Novamente o levou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus disse-lhes, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Dependendo das versões, porque hoje em dia há várias versões, várias traduções, em algumas bíblias está traduzido dizendo que o mundo foi dado a ele e ele tem o poder para dá-lo a quem quiser. Então, que daria toda essa glória para Jesus Cristo. Então, aí Jesus Cristo responde, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então, o demônio só queria que Jesus Cristo simplesmente
adorasse ao Satanás ali, né? Se dobrasse ali, se humilhasse ali perante ele. Mas Deus sempre foi muito claro referente a isso, né? Adorar somente ao Senhor e ninguém mais, né? Adorar somente ao Senhor. Que isso sirva de reflexão, porque tem muita gente aí adorando imagem. Gente, preste atenção. Adorar imagem, isso é profanar ao Senhor, é profanar o templo do Senhor. Imagem não tem nada dentro, não tem um espírito dentro para que possa responder, para que possa sentir, para que possa te ouvir, para que possa te ver, para que possa fazer algo por ti. Somente Deus, o Deus único, o Deus vivo, só existe um Deus. Ele sim, ele tem a capacidade de te ouvir e de atender o teu clamor. E a gente continua aqui. Aí a partir do versículo 10, então, não, aliás, versículo 11, então o diabo deixou e chegaram os anjos e o serviram. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zabulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: até a terra de Zabulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações, o povo, assentado em trevas, viu uma grande luz, e para os que estavam assentados na região e sombra da morte, raiou a luz. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Um exemplo para nós aqui. Eles deixaram as redes, ou seja, assim que receberam o chamado, largaram tudo, não pensaram duas vezes, largaram tudo e seguiram ao Senhor, né? Então, quando Deus chama, a gente tem que seguir esse chamado, porque quando não segue o chamado do Senhor, há consequências disso. Porque quando nós somos chamados ao Senhor, é porque tem propósitos muito grandes em nossas vidas. Lembra de Jonas, né? Quanta coisa aconteceu quando ele foi chamado, né? Ele foi chamado, se recusou, né? Ou seja, o barco que ele entrou, né, fugindo do Senhor, quase virou. Se virasse, mataria todos os tripulantes. Ele poderia morrer ali também. Se ele não fosse a Nínive, toda a cidade com mais de 120 mil homens seria destruída, né? Porque o povo não iria receber as boas novas de Deus, chamando-os para o arrependimento. Então, imagine, as consequências seriam grandes, e as consequências não seriam para si mesmos, mas sim para as pessoas envolvidas na missão, no propósito que Deus tem para cada um de nós, né? E a gente continua aqui, e no versículo 21, e adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai, Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava.
e seguia-o uma grande multidão de gente, de Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Olha só que maravilha, Jesus Cristo ali foi fazendo os teus feitos, né? E eu não vou ler o outro capítulo aqui para não prolongar muito o vídeo, porque amanhã a gente vai ver o Sermão da Montanha e amanhã, e o capítulo 5 é somente as palavras de Jesus Cristo. Então eu quero ler com bastante calma, assim, sabe, com bastante atenção, para que as palavras do Senhor entrem no seu coração, sabe, que vá como uma flecha diretamente ao seu coração, que seja direcionada, porque eu quero que Jesus Cristo fale diretamente a você, para que o seu coração realmente seja transformado, né? Para que o seu coração seja quebrantado. Eu sei que você tá aí, nesse momento você tá com seu coração pesado, com seu coração aflito, tá perdida, né? Tá perdido, tá sem saber o que fazer. E amanhã eu vou ler eu vou ler as palavras do próprio Jesus Cristo, as palavras que ele disse às pessoas, né? Aqui não foi ninguém inventando nada, não foi uma outra pessoa que escreveu por ele, que interpretou o que ele disse, não. E o que eu vou ler amanhã vai ser exatamente as palavras dele, que ele vai falar sobre a importância da lei, sobre algumas coisas, como por exemplo vingança, né? Muita gente tem isso no coração e isso faz um mal muito grande, porque a vingança é um sentimento horrível, e porque ela não é maldosa para a pessoa que é direcionada essa vingança, ela faz mal para você mesmo, porque ela enrijece o seu coração. Lembre-se que o que está ligado aqui na terra está ligado no céu. Ou seja, se você perdoa, se você abre o seu coração para perdoar aquele que te feriu, Deus também abre o coração dele para lhe perdoar. Aí você fala assim, mas eu sou uma boa pessoa, eu não faço mal para ninguém. Mas pensa bem, nós todos somos pecadores, isso é fato, né? Ninguém aqui é santo. E a palavra de Deus diz que não há um só que se salve na terra, né? Todos nós somos pecadores. E o fato de você ter esse ódio no coração já é um pecado. Então não tem como você dizer eu sou uma pessoa boa se você realmente tem um ódio de alguém. Você pode ter na sua mente dizer eu sou uma pessoa boa, mas se o seu coração está odiando alguém, então tem um pecado dentro do teu coração. E você tem que tirar esse pecado do coração, porque esse pecado vai fazer mal para você, porque esse pecado pode te levar para o sofrimento eterno. Então, se você é uma pessoa boa e aconteceu algo ruim com você, e esse pecado acabou entrando no teu coração, vamos tirá-lo daí. Por quê? Porque senão a maldade que fizeram com você, você vai permitir que essa maldade realmente te derrube de uma vez por todas e te leve ao sofrimento eterno. Aí vai acontecer o quê? Você realmente vai dar vitória para aquele que te fez mal. Porque assim, aquele que te fez mal, se ele continuar na maldade, não se arrepender dos seus maus caminhos, ele realmente vai ter o sofrimento eterno. Mas a vida dele não importa, né? Cada um tem, o importante é cada um com a sua vida e principalmente com a sua vida e Deus. Então, se você está com o teu coração apertado, com o teu coração endurecido, você irá sofrer eternamente. Então, se dê a oportunidade, se dê a oportunidade de ter o coração mais leve, de ter a mente tranquila, de ter paz dentro de casa, de ter paz em sua vida.
é difícil, é difícil sim, para quem não conhece a Deus é difícil. Mas faça um teste, como eu sempre falo aqui, faça um teste. Deus fala assim, me prove, quer dizer, me teste, me experimente. Faça isso, experimente a Deus, se dê essa oportunidade, entregue sua vida a Deus, entregue seu coração a Deus e fala com Deus, fala, Deus, eu estou passando por isso, isso e isso, eu estou me sentindo assim, 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 eu não sei o que fazer, não sei que caminho seguir, estou desesperada, estou confusa, eu preciso de ajuda, não sei a quem recorrer, então eu entrego a minha vida a Ti, eu entrego o meu coração a Ti, para que o Senhor a transforme, para que o Senhor me mostre o que fazer. A partir do momento que você entregar o seu coração a Deus, que você realmente entregar o seu coração a Deus, na hora você vai sentir uma liberdade, sabe? Porque se você sentir aquele peso em cima de você, na hora você já vai sentir que esse peso saiu de cima de você, porque o fardo do mundo realmente ele é muito pesado. É difícil carregar, mas Deus diz que o fardo dele é leve. Então você sentirá a leveza do Senhor. E o coração vai se enchendo da presença do Senhor, vai se enchendo da glória do Senhor, e a paz começa a reinar dentro de nós. E quanto mais você se entregar ao Senhor, quanto mais você conversar com o Senhor, quanto mais você clamar ao Senhor, mais intimidade com o Senhor, mais e mais você vai ter esse sentimento de tranquilidade, de serenidade, de paz, a certeza da vitória, esse sentimento de esperança, sabe? De que realmente tudo irá se resolver. Aliás, esse sentimento de que tudo irá se resolver, não, a certeza de que realmente tudo irá se resolver. Porque Deus, Ele cuida dos seus, né? A palavra de Deus diz, tudo coopera para o bem daquele que crê. Mas não quer dizer que porque crê, todo mundo fala que crê, aliás, todo mundo não, praticamente todo mundo diz que crê em Deus, mas falar da boca para fora é muito fácil. Então, mas tem que crer lá no fundo, tem que crer lá do fundo do coração. Aquele que realmente crê lá do fundo do coração, nunca falta o pão de cada dia. Jesus te ama e Ele quer sim cuidar de você. Ele quer te proteger, Ele quer te guiar, Ele quer transformar a tua vida. Mas para isso você precisa deixar que isso aconteça. Ele não vai entrar na sua vida se você não permitir. Então se dê a oportunidade de começar a sentir o que é paz, tranquilidade, o que é felicidade, porque felicidade mesmo a gente só vai ter quando estiver no reino de Deus, porque nesse mundo aqui a gente não tem noção do que é felicidade. A gente não tem conhecimento, o nosso cérebro ele não conhece, ele não tem a capacidade de entender o que é a verdadeira felicidade. A gente só vai entender realmente quando a gente estiver no reino do Senhor, que está perto de vir. Então, buscai ao Senhor enquanto é tempo, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome, Pai. Eu peço a Ti, Senhor, que esta palavra alcance muitos corações, Pai. Que esta palavra alcance muitas almas para a liberdade, Pai, para o Teu plano de salvação, Senhor. Muito obrigada por Tuas palavras, por Tuas mensagens, Pai. Eu peço a Ti que esteja com essa pessoa que está orando comigo, manifeste o Teu poder na vida dela, Senhor. Toque em sua saúde, toque em suas finanças, toque em seu emocional, Pai. Toque em seu lar, Senhor. Toque em seu coração. Peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifeste o Teu poder na vida de cada um, Senhor.
proteja-os de todo mal, Pai, e traga todos para o seu caminho, Pai. Peço a Ti pelos nossos governantes, eu peço a Ti pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo com a Tua vontade, Pai. Peço a Ti, Senhor, pelos Teus filhos, Pai. Por favor, nos capacite cada vez mais para o Teu Evangelho, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.